Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu já tava com saudade. Tô doidinha pra saber porque eu confesso que o vídeo passado eu tive uma proposta diferente. Eu não sei se vocês observaram, eu falei mais, contei mais da minha história, eu me expus mais para poder ajudar mais. Esse é o meu objetivo sempre aqui com esse canal, é poder ajudar. E eu acredito que vocês tenham refletido sobre o poder da clareza, tenham refletido sobre a vida de vocês, que quando eu conto a minha história, quando eu conto os meus fatos, a única e exclusiva ideia é ilustrar de forma prática como eu aplico esses conteúdos, porque a vida ela é tão dinâmica e esse conteúdo aqui desse canal ele é tão dinâmico porque ele vai acompanhando e à medida que eu vou passando pelos episódios eu vou transformando em conteúdo. Então, para mim, o conteúdo é vivo, assim como a vida. Falar de desenvolvimento pessoal é acompanhar todas as fases da vida, é acompanhar todos os picos e vales do livro do que eu citei no vídeo passado, que a gente tem sempre, a vida é assim, ó, esses altos e esses baixos. E geralmente quando a gente está no baixo é quando a gente consegue maior conhecimento, a gente consegue maior sabedoria para poder impulsionar. Mas isso quando a gente tem clareza. E o que fazer? Aí isso a gente está falando do vídeo passado. O que é clareza, o poder que tem a clareza, quanto é importante você olhar para dentro de você, entender quais são as suas crenças, que as crenças que te fortalecem, as crenças que te limitam, o que você pensa de você, o que você pensa que você é capaz de fazer, o que você pensa que é merecedor de ter, tudo isso é o poder da clareza. Isso foi do vídeo passado, mas antes da gente começar o nosso vídeo da semana, eu vou te pedir para que deixe o seu curtir, deixe o seu like, deixe o seu joinha, da forma que você preferir chamar, para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo pode transformar vidas, que esse conteúdo pode modificar uma vida que seja. Mas como saber quais vidas, qual vida é essa, se ele não distribuir para mais pessoas? E ele só distribui para mais pessoas quando você deixa o seu like, quando você compartilha ele, vai falar assim, opa, esse conteúdo aqui tem alguma coisa interessante, vamos difundi-lo, vamos esparramar para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo e mais pessoas possam ser empoderadas com o poder da clareza, com o poder da autoconsciência, com o equilíbrio que a gente consegue ter na vida, entendendo que a inteligência emocional é extremamente importante para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente profissionalmente ou pessoalmente, o quanto é importante na sua vida familiar você se conhecer, porque quando você se conhece, você tem mais empatia com o outro. Quando você se conhece, você consegue, quando você olha os seus sentimentos e sabe reconhecer, sabe quando você está com raiva, sabe quando você está com inveja, sabe quando você está com ciúme, sabe quando você olha para dentro, porque esses sentimentos, ele faz parte da humanidade, faz parte do ser humano. Então, às vezes vai ter uma série de coisas e saber quais são os gatilhos que te levam a isso para você evitar. Por exemplo, a comparação é um gatilho que é um gatilho que te promove dor, uma tristeza, que te promove às vezes uma inveja, que te promove sentimentos assim. Mas você, quando tem a clareza, você consegue ter um equilíbrio maior, você consegue ter uma vida melhor, você consegue se entender melhor, sabendo, conhecendo quais são os seus gatilhos. Isso do vídeo passado, o poder da clareza. E aí eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, esse vídeo para na hora que acabar esse daqui você volta lá. E aí eu fiz uma pergunta para mim, eu falando, contando as minhas 2 semanas que eu tinha ficado sem gravar o vídeo, que eu tava numa espécie de dor, num vitimismo, porque isso acontece também, até mesmo com as pessoas que trabalham desenvolvimento pessoal, as pessoas que vivem, que respiram desenvolvimento pessoal, que respiram autoconsciência, mas a gente sempre faz isso, sempre pensando no outro, e muitas vezes a gente tem que olhar
primeiro, antes de olhar para o outro, na verdade, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver como a gente está. E como eu fiquei 2 semanas sem gravar, eu fiquei meio que sem olhar para dentro e sem olhar para o outro. Eu fiquei voltada para o vitimismo, fazendo as perguntas erradas. Eu fiz pergunta, tá, no primeiro momento é importante eu fazer a pergunta certa para entender como é que eu tô. Ai, como é que eu tô? Tô triste. Como é que eu tô? Tô deprimida. Como é que eu tô? Eu tô me sentindo péssima porque eu perdi os prazos da pós-graduação. Ah, como é que eu tô? Aí voltei, falamos sobre as crenças limitantes, que elas permanecem vivas em você, só que você cria uma nova trilha neural com novas crenças, e que essas novas crenças, à medida que elas vão se fortalecendo com ferramentas, com mudança de mindset, elas são mais usuais, mas tem alguns gatilhos que voltam a essas crenças limitantes. E aí o meu gatilho foi perder o prazo das matérias lá da pós-graduação. E aí, diante desse momento que foi de um vale, eu fiquei me fazendo as perguntas assim, por que eu tô assim, por que isso, por que aquilo? De repente eu me atentei, eu falei, gente, e as perguntas certas? A pergunta certa que muda o seu foco quando você está vivendo um momento de tristeza, é como se tivesse um veneno consumindo o seu corpo. E aí, quando você faz a pergunta certa, funciona como um antídoto para esse veneno. E aí, a gente entra no vídeo da semana, que é clareza. Lembra que eu falei que nós iríamos falar mais alguns vídeos sobre a clareza? Mas esse é a clareza. Transforme veneno em antídoto. Mas como, Patrícia, eu vou transformar veneno em antídoto? Fazendo as perguntas certas. Quando você muda o seu foco, quando você faz a pergunta certa. Por exemplo, voltando na semana passada, eu estava com um vitimismo e eu fazia perguntas que ressaltavam esse vitimismo. Do tipo, por que eu estou tão triste? Por que eu sofro tanto? Por que eu tô assim, meu pai do céu? Mas também é tanta coisa para fazer, é trabalho, é pós-graduação, é família, é leituras e mais leituras, eu não sei o que e tal. Aí eu falei, mas essas perguntas aí, elas vão ressaltar que de fato eu tô sobrecarregada? Não, vão ressaltar que de fato eu sou uma vítima da situação. E se eu sou vítima da situação, eu não tenho poder de gente, fugiu a palavra, de me restaurar, não, de me resgatar, essa é a palavra. Se eu sou vítima, eu não tenho poder de me resgatar. Agora, se eu sou autorresponsável, se eu assumo as rédeas da minha vida, eu vou fazer a pergunta certa para eu conseguir mudar esse foco. E aí eu falei assim, tudo bem, já entendi, já tive a clareza de que eu estou assim, está. Gente, é um estado. Eu estava assim, aí eu constatei, eu estou assim nesse momento, mas o que eu posso fazer? E essa é a pergunta que transforma esse veneno que está consumindo o seu corpo em antídoto. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair desse vale? O que eu posso fazer para juntar uma força tão grande e me impulsionar lá para um pico bem alto de alegrias? E o que provoca essa alegria? Sempre para mim o que provoca a minha alegria é poder ajudar. É a satisfação que eu tenho quando alguém me manda um feedback do tipo, nossa, eu estava precisando tanto desse vídeo. Isso me impulsiona. Então o que eu posso fazer para conseguir isso? Eu vou produzir. Como eu vou produzir? O meu material é vivo. Eu o tempo todo eu tô captando mensagens, eu tô captando o meu cotidiano para poder transformar em conteúdo, mas eu uso isso na íntegra com a minha pessoa. Nada do que eu falo aqui, nada, eu não coloco em prática. Tudo eu primeiro coloco em prática para depois falar assim, olha, pode fazer porque vai dar certo. Então, pode acreditar. Dá para transformar veneno em antídoto. Acreditem. E vamos lá. Quando eu fiz a pergunta certa, quando eu falei assim, o que eu posso fazer, eu vou tirar, vou extrair as lições que tem de perder o prazo. Bom, eu fiz um cronograma, organizei, tá? E aí, quando eu fiz alguma coisa, quando eu consegui fazer todas as provas e consegui passar nessas matérias todas, aí eu já percebi, falei assim, olha, não tá tão ruim assim não, já melhorou. Porque eu comecei a entender, comecei a liberar dopamina no meu organismo, que nós falamos também no vídeo anterior.
E aí, e à medida que você vai liberando esse neurotransmissor de dopamina, você pensa assim, você dá uma sensação de que você é capaz. Aí mexe lá na sua crença de capacidade. Aí à medida que você faz, você ganha impulso para fazer uma outra etapa, um outro trabalho, uma outra questão que você tem que resolver. E aí você vai se reenergizando. Quando você viu, você transformou aquele veneno em antídoto. Você está completamente transformado. Aí eu estava lembrando, eu adoro uma história, eu adoro cinema. E nesse caso, a primeira história em quadrinho, né? A história do Homem-Aranha. Não sei se vocês conhecem a história assim da origem, né, do Homem-Aranha, que o Peter Parker, deixa eu ver se é Peter Parker, o menino que era um menino, ele perdeu os pais logo cedo e foi adotado pelos tios. E aí ele como a personalidade dele era mais ele era mais tímido e gostava muito de ciência. Ele era uma criança, um adolescente mais acanhado, uma criança, um adolescente mais acanhado. E aí, socialmente falando, ele foi numa feira de ciências uma vez e aí tinha um acelerador de partículas e tinha umas aranhas lá. Eu sei que a aranha caiu e ela foi irradiada lá, foi irradiada com um componente e ela caiu e picou, caiu no braço dele, picou. E aí ela morreu, tá? E ele indo embora desse negócio, ele sofreu um acidente que ele pulou do carro. Pulou e não se machucou e ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Daí ele começou a entender que ele tinha desenvolvido poderes depois daquela picada, daquele veneno. E aí, à medida que ele foi entendendo, à medida que ele foi tendo clareza daqueles poderes todos, ele começou a trabalhar em torno disso. Ele fez uma roupa, que é a roupa do Homem-Aranha. Assim, tem várias etapas, né, de roupa. Mas ele fez uma roupa, mascarou, e aí ele começou a fazer aparições na televisão. Começou com uma luta, começou com alguma coisa assim e tal. Já tava lá. Aí um dia ele viu um ladrão roubando alguma coisa lá de um senhor e não fez. Alguém falou assim, você não vai fazer nada? Aí ele falou assim, não, isso aqui não é meu trabalho não, isso aí deixa quieto. Aí depois, o tio dele foi assassinado. Quando ele foi ver, o ladrão que estava lá naquele episódio, que ele deixou de usar o talento dele, deixou de usar o poder dele para poder ajudar, aquele mesmo ladrão lá, ele matou o tio dele. Aí ele ficou reflexivo. Aí ele fez a pergunta certa. O que eu devo fazer para usar melhor esses poderes? Aí ele entendeu que a essência de cada poder que cada um recebe, cada talento que cada um recebe, é colocar a serviço do outro, porque ele entendeu que é de responsabilidade de cada um usar esse talento, usar esse poder, usar isso, usar a sua vida para poder ajudar a sociedade. Esse é o nosso papel, esse é o papel de cada um. E ele entendeu isso. E eu trago para você essa reflexão do Homem-Aranha, como ele transformou aquele veneno em um antídoto e colocou a serviço da sociedade, porque a partir daí ele começou a lutar bravamente contra a insegurança da cidade. Ele utilizou todo o poder em prol da sociedade, em prol do outro. E isso é uma grande lição que o Homem-Aranha traz pra gente, né? E traz para nosso vídeo da semana. Como transformar, clareza transformando veneno em antídoto. Sabe o que me fez lembrar? Que tem um livro do Bernardinho, sabe o Bernardinho, que acho que ele era técnico da seleção brasileira de vôlei, e ele sempre que terminava, ele tem um livro que fala, o título do livro é Transformando Suor em Ouro. E aí ele conta como ele conseguiu tantas vitórias, como ele conseguiu transformar uma seleção que não era uma seleção vencedora numa seleção vencedora. Aí ele fala que ganhando, então, no outro dia, cada vez que ganhava, eles acordavam mais cedo e iam treinar mais ainda, iam treinar tática, iam fazer treinamento físico, estratégias e não sei mais o que. E eu não entendo muito de esportes, enfim, mas eu entendo de estratégia, eu entendo de pessoas. Ele entendeu como transformar o suor,
como usar aquilo que poderia ser um veneno, falar assim, nossa, mas a gente perdeu ou a gente ganhou, então vamos comemorar e sair, encher a cara e fazer não sei o quê. Não, ele falou assim, não, bora transformar o suor para ser transformado em ouro, tem que ser conquistado, tem que ser dia após dia, tem que ser com dedicação, tem que ser com amor, tem que entender que o propósito de vocês nesse momento é jogar o melhor jogo. Enfim, exemplos à parte, né? Continuando aqui, então como, Patrícia, como eu consigo fazer as perguntas certas? Você vai saber. Você vai saber na hora certa, porque tem perguntas que te demonstram o quanto você é vítima, tem perguntas que te demonstram o quanto você está triste, o quanto você está deprimido, mas tem perguntas que te impulsionam, tem perguntas fortalecedoras, tem perguntas que te instigam a agir. Quando, por exemplo, eu contei as minhas crenças limitantes em relação à minha identidade, por que as pessoas me chamavam de sangue de barata, por que eu era boba alegre, por que não sei o que, tal, coisas do tipo. Enquanto eu ficar nessas perguntas, eu vou aumentar a dose de veneno no meu organismo que vai se deteriorando. Agora, se eu falar assim, ok, o que eu posso fazer com isso? Tá, eu sofri isso tudo, sofri bullying, sofri bullying de tudo quanto é tipo, de pobre, de porque eu era mais gordinha, porque eu era sonsa, porque eu era burra, porque eu era não sei o que, tudo quanto é tipo de bullying eu sofri. Agora eu tenho couro grosso para poder, sabe, ousar, e eu consigo entender o outro. Eu transformei aquele veneno em antídoto, porque quando eu falo com você, eu tenho propriedade para falar, porque eu sei. Quando alguém passa por algum sofrimento, por alguma crença limitante de identidade, por exemplo, eu consigo me conectar, porque essa é a minha história, e você só vai se conectar com a minha história quando as histórias se esbarrarem, quando tiver semelhança, quando falar assim, putz, essa pessoa aí, olha, ela entende porque ela passou por isso também. Então dá pra, quando a gente sente um senso de pertencimento, quando a minha história, ela toca em você porque tem um quê seu, sabe? Tem algo seu na minha história também e algo meu na sua história. Aí há uma conexão. E aí isso é que promove a transformação, porque se eu viesse simplesmente pegasse vários livros de neurociência, de psicologia positiva, de desenvolvimento pessoal, tudo que eu gosto de fato de ler e leio muito, tudo isso, se eu não transformasse esse conteúdo num conteúdo aplicável a partir da minha lente, você não iria se conectar com isso, porque seria apenas só você ir lá e ler Martin Seligman diretamente, pega Anthony Robbins, vai ler o Daniel Goleman direto, pega Viktor Frankl, vai atrás dos grandes e direto. Você pode ir, você deve ir, mas o interessante é esse mastermind, é esse encontro de mentes, é quando eu consigo, com o meu filtro, conectar muito mais, porque essa sou eu, essa é a minha história e essa é você, essa é a sua história também. Então, sempre quando a gente pega um conhecimento, o conhecimento dos livros, quando a gente traz para a sua realidade, traz para a sua rotina, traz para a sua vida, você entra com a sabedoria, porque é um plus, é um algo a mais do conhecimento. De que adianta o conhecimento fechado nos livros? Não adianta nada para você conseguir transformar veneno em antídoto. Você tem que pegar todo aquele conhecimento lá de vários livros e transformá-lo em sabedoria. Isso é com a prática, é aplicando. Olha, aquilo que o Albert Einstein, hoje eu li um texto fantástico do Albert Einstein falando sobre crise, que a crise, dependendo do foco que você dá, dependendo da pergunta que você faz para a crise, ela é um ótimo momento para você crescer, mas tem que fazer a pergunta certa. Se você fizer a pergunta para ressaltar o quanto você é vítima nessa crise, você não vai deslanchar na crise. A ideia é você surfar
na onda da crise. Mas como? Faça a pergunta certa. Tá? Diante disso daqui, diante dessa crise, diante desse cenário, você tem que ter a clareza de tudo que você está passando. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu tenho de singular? O que eu tenho de oportunidades? Lembra quando a gente fala da mente consciente e da mente subconsciente? A mente subconsciente, ela funciona como um criado. Tudo que você pensa assim, eu sou vítima, ela vai te trazer memórias para comprovar o quanto você é vítima. Agora, se você faz a pergunta para a sua mente subconsciente, o que eu posso fazer para usar os meus dons e talentos e surfar na onda dessa crise e poder ajudar ao máximo de pessoas? O que eu tenho de singular para poder não só superar, como crescer nessa crise? O que eu tenho? Lança essas perguntas e fica pensando e fica focado nas perguntas certas, porque mais cedo ou mais tarde as respostas virão em forma de insights e você vai conseguir transformar todo o veneno em antídoto. E não só um antídoto para neutralizar, é um antídoto que te garante superpoderes. É um antídoto que vai fazer com que a sua singularidade ajude mais pessoas. E quando você ajuda mais pessoas, você cresce, você expande, você cria um legado, você vive um propósito, você cria algo além da sua vida, sabe? Que quando você partir daqui, você terá criado um legado. E assim, é a intenção de todo mundo, por mais que a gente pense, não, eu só vim aqui só para sobreviver mesmo. Não, ninguém me vem aqui. Todo mundo quer deixar algo, todo mundo quer plantar uma árvore, todo mundo não. Mas a gente sempre tem em mente plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, deixar uma semente, sabe? Para que você não parta definitivo, para que você, quando você deixar esse mundo aqui, você deixa a ideia, você deixa a memória, você deixa esse algo a mais. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Sempre que a gente se vê num vale, mude as suas perguntas. Olhe para esse vale não como um buraco que você está lá e está perdido, mas pensa qual a maneira de sair daqui mais alto, para crescer, para voar. O que eu tenho aqui de ferramentas? Isso me fez lembrar de mais uma história, gente, de um burro que estava com o seu dono, o burro caiu num buraco, e aí ele já era um burro velho, e ele ficou caído lá, e aí o dono dele parou, pensou, falou assim, mas como é que eu vou tirar daí? Eu não tenho condições de tirar lá, ele já deve ter quebrado alguma coisa e tal, vai morrer. Não, eu vou fazer melhor, eu vou chamar um pessoal e vou enterrá-lo. Aí começou a jogar pedra lá dentro do buraco para poder enterrar o burro ainda vivo. Aí, à medida que eles iam jogando aquela terra no buraco, o burro fazia um negócio assim, jogava, aí ele ajeitava a terra para baixo dele. Aí eles jogavam a terra e ele ajeitava a terra para baixo dele. Eles jogavam a terra e ele ajeitava até que ele chegou no topo, porque a terra, à medida que a terra foi subindo, ele foi subindo também. Então, essa é a reflexão, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe seu curtir. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e assine também. Coloque lá as notificações, tem um sininho, você clica lá, aí aparece 3 opções. Aí você coloca no que tem um parêntesezinho assim, para você ser notificado sempre que eu subir algum vídeo para o YouTube, tá bom? Um grande abraço, um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!